falar sobre adoração hoje à noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4. É o quarto evangelho, logo após o Evangelho de Lucas. Capítulo número 4. Evangelho de João, capítulo 4, versos de número 20. Evangelho de João, capítulo 4, verso 20. Diz assim a palavra do bom Deus: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos ler o verso 24 juntos? Diga comigo: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tenha nas suas mãos e ore por mim, para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Doce Espírito Santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da tua palavra. E pela tua palavra sejamos transformados, edificados, ministrados de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: nós somos planejados para adorar a Deus. Quantos creem nisso? Quantos creem que nós somos planejados por Deus para adorar o Senhor? Amém? Deus nos criou para a sua adoração. Nós somos criados para adorar a Deus. Todos nós somos criados para adorar a Deus. Você foi planejado para viver para Deus, para agradar a Deus. E isso é adoração. Amém? Lá no Éden, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para ter um relacionamento com Deus, para satisfazer a Deus e para ser satisfeito na presença de Deus. É uma relação de troca, não é? No sentido de que nós vivemos para Deus, para agradá-lo, nos deleitar na presença dele, e Deus também se deleita em nossa presença. Deus também tem prazer em nós, como disse no domingo à noite. Lembra que eu falei sobre isso? Prazer na presença. Então, por exemplo, a Bíblia nos fala em Salmo, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmo 34, versículo 5, não é isso, amor? Salmo 34, 5, né? 37, 5. 37, 5. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ou 37, 4. Ou agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas aí algumas pessoas pensam que é agradar ao Senhor, né? Também implica nisso, mas o texto está dizendo assim: agrada-te do Senhor, ou seja, agrada-te nele, tenha prazer nele, tenha prazer na presença dele, faça dele a sua fonte de prazer, faça dele a sua fonte de contentamento, faça dele a sua fonte de alegria. Sinta prazer na presença de Deus, sinta prazer em estar em comunhão com Ele, em estar em relacionamento com Ele. Então, o que é adorar a Deus? É satisfazer a Deus. Adorar a Deus é satisfazer a Deus. Adorar a Deus é ter prazer em desfrutar da sua presença. E sabe, queridos, quando nós vivemos esse relacionamento, como eu disse, é um relacionamento de troca, no sentido de que eu dou prazer a Deus com a minha vida, com a minha entrega, dou alegria a Deus, mas eu também
tenho o prazer dele em mim, ele também me dá prazer, me dá contentamento, me dá alegria. Então essa relação que nós temos com Deus, esse relacionamento que nós temos com Deus, de desfrutar da presença dele, de sentir sabor, de saborear a presença dele, isso é chamado na Bíblia de adoração, é satisfazer a Deus. E observe que isso está para além de músicas, canções, tocar instrumentos, porque quando você vai ver na Bíblia, por exemplo, que os instrumentos musicais foram criados por um homem, Jubal, se eu não me engano o nome dele, bem depois, ele foi o pai dos instrumentos, bem depois da criação de Adão e Eva, muitos anos depois, séculos depois. Mas como é que Adão e Eva adoravam a Deus? No relacionamento que eles tinham com Deus diariamente, amém? Quando desfrutavam da presença de Deus, enquanto estavam ali naquela relação de amizade, de amor com Deus, naquele relacionamento de amor com Deus, isso era adoração. Então, como é que a maioria das pessoas entende adoração? A maioria das pessoas entende adoração como música, e alguns chegam a entender adoração como um estilo musical. Vamos cantar hoje umas músicas de adoração na igreja? E aí as pessoas acham assim, música de adoração é aquela música mais lenta, né? A música de adoração é aquela música mais lenta, que a gente canta de forma mais lenta. Então, se a gente cantar uma música mais ritmada, mais acelerada, com palmas, isso não é música de adoração, isso é corinho, isso é, né, outro ritmo. Então, a adoração para algumas pessoas é apenas um ritmo musical. Então, para algumas pessoas a adoração é somente música, e para outras pessoas a adoração ainda é mais restrita, e é restrita a um ritmo musical. Quando na verdade a Bíblia vai nos mostrar que a adoração é muito mais abrangente. Por exemplo, quando nós lemos a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu fizer, e eu fizer para a glória de Deus, eu estou tendo uma atitude de adoração. Quando eu crio os meus filhos para a glória de Deus, isso é adoração. Quando você que é dono de casa, limpa a sua casa, e você faz isso para a glória de Deus, isso é um ato de adoração. Quando você que é funcionário, faz o seu papel bem como funcionário, e você faz isso para a glória de Deus, como diz a Bíblia, servindo não na aparência para agradar a homens, mas como servos de Cristo, isso é um ato de adoração. Quando você que é patrão, cuida bem da sua empresa, cuida bem dos seus funcionários, e você faz isso para a glória de Deus, isso é um ato de adoração. Ou seja, quando você faz tudo o que você faz na sua vida cotidiana, na sua vida diária, e você faz tudo o que faz para a glória de Deus, tudo o que você fizer torna-se um ato de adoração. Desde as tarefas mais insignificantes, as menorzinhas, né, que é aquelas tarefas que talvez a maioria das pessoas julgam insignificantes, até as tarefas que é julgadas mais importantes. É um ato de adoração a Deus, porque tudo que você fizer para a glória de Deus é um ato de adoração. Então as pessoas entendem adorar apenas como música, mas a Bíblia vai nos mostrar que a adoração é muito mais abrangente. Diga amém se você está entendendo. Então qualquer atitude que agrade a Deus é um ato de adoração. Vamos repetir comigo, diga assim: qualquer atitude que agrade a Deus é um ato de adoração. Então tudo que você faz para agradar a Deus, para se deleitar na presença de Deus, é um ato de adoração. Então adoração, como eu disse, é mais do que música. Adoração não é para nós, adoração é para Deus. O objeto da nossa adoração é Deus. O objeto do nosso culto é Deus. Ele é a fonte do nosso culto, é para Ele que é o nosso culto. O nosso culto está direcionado para Ele. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? O nosso culto, a nossa adoração é direcionado para Deus. Eu sei que a gente tem esse hábito, às vezes, que não é nem correto, de dizer assim: e aí, como foi o culto? Você gostou do culto? Como se as pessoas que vêm ao culto têm que gostar do culto ou não. Quando o correto seria perguntarmos para Deus: e aí, Senhor, o Senhor gostou do culto que a gente prestou hoje para o Senhor? O Senhor gostou desse culto que nós demos hoje para o Senhor? Nós não temos o hábito de fazer isso. Nós perguntamos para as pessoas: e aí, gostou do culto? E as pessoas vão dizer se gostou ou não, de acordo com as suas emoções. Ah, não gostei do culto hoje não. Ah, a palavra do pastor hoje foi fraquinha. Mas aquela mesma palavra que foi fraquinha para outros que recebeu a palavra, que precisou daquela palavra: eu estava precisando dessa palavra hoje, viu? Deus falou comigo. A louvor hoje foi tão sem graça. Mas talvez para outro que estava com o coração quebrantado, está passando por uma situação, e chegou ali no culto e se derramou: o louvor hoje foi tão inspirado. O mesmo louvor, a mesma palavra, as mesmas orações, para uns, dependendo do seu clima emocional e
e do seu coração pode ser chato, para outros pode ser maravilhoso. Só que assim, a questão não é se nós gostamos do culto, a questão é Deus gostou do culto, porque o culto é para Ele, amém, queridos? A nossa adoração é para Ele, as nossas canções é para Ele. E aí quando nós cantamos para Deus com todo o nosso coração, quando nós oramos para Deus com todo o nosso coração, quando nós erguemos as nossas mãos para Deus com todo o nosso coração, ou quando nós fizermos qualquer coisa, desde as tarefas do nosso cotidiano, fizermos para Deus, para a glória dEle, isso é um ato de adoração e Ele recebe. Então a adoração é mais que música, a adoração não é apenas para nós, e a adoração, queridos, deve ser a nossa vida, o nosso estilo de vida, é a nossa entrega, é a nossa doação para o Senhor. Amém? Diga comigo assim, adoração é a minha vida. Então o que é adoração? Satisfação em Deus é igual a adoração. Satisfação em Deus. Quando você se deleita no Senhor, quando você se satisfaz na presença do Senhor, isso é adoração. Por isso que o adorador, ele é contente. Por isso que o adorador, ele é feliz. Por isso que o adorador, ele é pleno, ele é realizado. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele se torna pleno na presença do Senhor, se deleitando na presença do Senhor. Ele não precisa de coisas externas para ser feliz. Ele não precisa de coisas externas para ser pleno, não. Ele entende que todas as coisas que Deus lhe dá são acréscimos de bênção, mas ele é pleno em Deus, porque ele se deleita na presença do Senhor. Ele se deleita na presença do Senhor. Eu lembro do meu pastor, o apóstolo Joselito, ele falando, eu acho tão lindo isso. O apóstolo Joselito é um homem muito quebrantado, e isso me inspira muito, né? Ele dizendo, quando ele se converteu, adolescente, 15 anos, 16 anos, 15 anos, ele disse que pegava a Bíblia dele, ia para o quintalzinho dele lá, uma condição de financeira bem simples, né? Bem pobre mesmo. E ali no quintalzinho da sua casa, com a sua Bíblia na mão, orando, chorando, derramando o coração diante do Senhor, enquanto lia as Escrituras, ele diz que as lágrimas quentes corriam pela sua face, corria pelo seu rosto. E ele diz, as no meu rosto, enquanto abria as Escrituras, enquanto adorava a Deus ali no meu quintal, tão simples, tão humilde, são as mesmas lágrimas quentes que correm do meu rosto hoje. O que ele está dizendo? Independente da sua condição financeira, socioeconômica, ser muito melhor hoje do que era na época da sua adolescência, ele mantém o coração de adorador. Ele é pleno não com os bens que possui, ele é pleno em Deus, desde a sua juventude, desde o seu encontro com Deus, ele é pleno em Deus. Então o adorador, ele se satisfaz em Deus. E as coisas que vêm são acréscimo de bênçãos, porque a Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tudo que é bom vem de Deus, mas nós nos deleitamos na fonte, queridos. E a nossa fonte é Ele, amém? Ele é a nossa fonte. Então o que é adoração? Em uma palavra, é satisfação em Deus. Adoração em uma palavra é você estar satisfeito com Deus, estar satisfeito na presença dEle, se deleitando na presença de Deus. Aleluia. Era assim como vivia antes do pecado. A Bíblia nos fala que antes do pecado o homem vivia nessa plena comunhão com Deus. Todos os dias a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha visitar o homem. Aproximadamente às 18 horas. E eu fico sempre imaginando, embora a Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando essa conversa de Deus com Adão. Eu imagino Deus chegando lá no jardim e perguntando para Adão assim, e aí meu filho, como foi seu dia? Claro que Deus sabia, Deus é onipotente, onisciente, sabe todas as coisas, mas Ele faz isso na minha forma de pensar para ter comunhão com Adão, né? Coloca a mão no ombro de Adão e começa a passear ali pelo jardim. Eu fico imaginando isso, a Bíblia não dá essa descrição, mas eu imagino, e a Bíblia não me proíbe de imaginar, amém? Quando estou lendo a Bíblia, eu fico imaginando algumas coisas, você também pode fazer isso. E aí eu fico imaginando, Deus bota a mão no ombro de Adão e começa a passear com ele pelo jardim, perguntando para Adão como foi o dia, o que ele fez. Eu imagino Adão dizendo, Senhor, hoje eu dei nome à zebra, eu dei nome ao leão, eu dei nome ao macaco, eu cuidei do jardim, eu cuidei daquela árvore e tal. Olha meu filho, que legal, maravilha. E ele vai tendo essa conversa, essa comunhão com Deus. E aí a Bíblia nos mostra que todos os dias na viração do dia,
Deus tinha esse relacionamento, esse encontro com Adão, todos os dias. Adão desfrutava da presença de Deus. Adão tinha prazer na presença de Deus. Adão tinha intimidade com Deus, isso antes do pecado. Infelizmente, quando ele pecou, desobedeceu a Deus, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. A sua autoimagem agora ficou maculada, manchada, veio agora como consequência da sua desobediência a Deus, da sua declaração de dependência em relação ao Criador, em relação a Deus, veio agora no seu coração medo, e ele foge de Deus, e ele se esconde, e ele percebe a sua nudez, e ele tenta fazer o seu próprio meio de cobrir a sua nudez. A Bíblia diz que ele prepara uma roupa com folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Isso simboliza o método humano, a religião humana, uma tentativa humana de se cobrir diante de Deus, de resolver o problema do pecado. E aí Deus vem ao encontro de Adão no mesmo horário. Mas Adão não estava lá para encontrar-se com Deus. Deus veio ao encontro, mas Adão não estava lá. E Deus pergunta: onde estás? Ah, Senhor, estou escondido, eu tive medo, ouvi a tua voz passear no meio do jardim, tive medo porque estava nu. Quem te disse que estavas nu? Comeste do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí você conhece a história, lança a culpa na mulher, que lança a culpa no diabo. Você conhece bem a história. Mas a grande questão é, após o pecado, ele não conseguia mais se deleitar na presença de Deus. Em vez de se deleitar na presença de Deus, ele tem medo da presença de Deus. Em vez de se deleitar na presença de Deus, ele foge da presença de Deus. E na verdade isso é um grande símbolo. Por quê? Porque toda pessoa que insiste em viver uma vida em desobediência a Deus, ela está sempre tentando fugir de Deus. Deus está de todas as formas tentando cercar essa pessoa com seu amor, com a sua graça, com a sua bondade, com seus braços amorosos, e ela está sempre tentando fugir de Deus, porque ela não entende que Deus a ama, ela não entende que Deus quer ter um relacionamento com ela, que Deus quer ter amizade com ela, e ela está sempre tentando fugir de Deus, sempre tentando se esconder de Deus, sempre tentando dar desculpas, como Adão deu desculpas. Então, queridos, após o pecado, a adoração ficou comprometida. A adoração do homem ficou comprometida. E ao romper os laços com o Criador, o homem começou a direcionar a sua adoração em outras direções. Porque o homem tem dentro de si uma sede pelo divino. O homem tem dentro de si uma sede por aquilo que é divino, por aquilo que é transcendental, que transcende a ele, por aquilo que está fora dele. Se você pode chegar em qualquer tribo primitiva, a mais primitiva, vai ter lá algum objeto de culto, vai ter lá algum objeto de adoração, um Deus, uma árvore, um astro, o sol, a lua, as estrelas, um ancestral, alguma coisa, porque há no coração do ser humano essa sede, essa fome por algo que transcende a ele mesmo, por algo que é transcendente a ele mesmo. E aí quando ele então desvia-se do propósito do Senhor, ele começa também a desviar sua adoração para outras coisas, e essas outras coisas podem ser oculto a si mesmo. Tem gente que adora a si mesmo, são os narcisistas. A sua própria inteligência, a sua própria sabedoria, a sua própria intelectualidade, a sua própria racionalidade, a sua própria beleza física, é para esta pessoa objeto de culto. Embora ela não vai dizer isso, embora ela não diga isso, mas as suas atitudes revelam que ela adora a si mesma. E por que ela está adorando a si mesma? Porque ela rompeu com o Criador. Então ela mesma se torna objeto de culto. Outras pessoas direcionam a sua adoração para outras pessoas, para um namorado, para uma namorada, para um esposo, para uma esposa, para um filho, para um pai, para um líder religioso, para um líder político, enfim, para um outro ser humano. E ela acaba fazendo aquele ser humano um Deus para ela. Eu não sei se você se lembra que alguns domingos atrás eu trouxe uma palavra dizendo assim: não faça do seu cônjuge o seu Deus. Quem se lembra? Quando eu preguei sobre a mulher samaritana, quando eu disse que a grande questão da mulher samaritana é que ela estava tentando buscar em homens, em relacionamentos, em maridos, aquilo que ela só podia encontrar em Jesus. E por isso ela se frustrava e teve tantos relacionamentos.
Então, quando você desvia a adoração de Deus, você pode adorar a si mesmo, você pode adorar a outras pessoas ou a outros deuses, como fazem muitas culturas. Adora outros deuses, que não o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas podem adorar as mais diversas coisas, como eu disse aqui há pouco, pode adorar uma árvore, pode adorar um astro, pode adorar a lua, pode adorar estrelas, pode adorar um ancestral, pode adorar a uma imagem de escultura feita pelas mãos humanas, que se tornam objetos de culto, de adoração para essas pessoas. Mas quando elas entendem o quanto são amadas por Deus, quando elas entendem o quanto Deus as ama, quando elas entendem que em Jesus Cristo elas são restauradas, perdoadas, que em Jesus Cristo é possível de ter um relacionamento com Deus, elas se convertem a Cristo e são transformadas em verdadeiras adoradoras. Obrigado, filha. Em verdadeiras adoradoras do Pai eterno. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que todo ser humano tem dentro de si sede pela adoração. E quando ele não entende que a sua adoração deve ser voltada somente a Deus, ele acaba direcionando a sua adoração para outras direções, né? Para outras áreas, para outras direções, que pode ser a própria pessoa, que pode ser outras pessoas, ou que pode ser outros deuses. Agora, o que a Bíblia nos mostra? A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo veio resgatar a humanidade. Jesus Cristo veio restaurar o relacionamento com o Criador. Jesus Cristo veio restaurar. A única coisa que o homem perdeu no Éden, que foi o seu relacionamento com o Criador. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5. Aleluia, olha o que diz a palavra do nosso Deus. Estou terminando a Bíblia hoje, mais uma vez, né? Mais uma leitura bíblica hoje. Aliás, termina amanhã. Hoje eu li até o capítulo 12 de Apocalipse, amanhã eu termino, né? Capítulo 13 em diante termino, e com a bênção de Deus, na sexta-feira eu começo de novo. Eu quero terminar novamente até o final do ano, até chegar dezembro e terminar novamente. A meta é ler pelo menos 3 vezes a Bíblia por ano, a média de 4 ler a Bíblia a cada 4 meses, né? Isso é uma experiência maravilhosa. Mas voltando aqui, só porque eu lembrei que eu abri aqui rapidamente em Apocalipse. Mas, 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 5. 1 Timóteo 2, 5. Quantos encontraram, digo amém. Olha o que diz a palavra do Senhor, queridos. Vamos ler o 4 e o 5 para a gente entender melhor. Vamos ler o 3, 4 e 5. Amém? Diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha que tremendo isso. O texto diz claramente que Deus, o nosso Salvador, Ele deseja o quê? Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Ele deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Queridos, é o desejo de Deus a salvação de cada pessoa. É o desejo de Deus que cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada ancião, cada anciã, cada homem maduro, cada mulher madura, cada homem e mulher de meia idade, que todas as pessoas, sejam ricos ou pobres, de cada etnia, de cada raça, de cada cultura, de cada povo, de cada nação, é o desejo de Deus que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. E aí o texto diz claramente que Jesus Cristo é o único mediador entre Ele, o Pai, o Deus, o Pai, e os homens. Há um só Deus, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Nenhuma outra entidade, nenhum outro ser que possa ser aclamado pelos homens é mediador, ninguém mais, querido, só Jesus Cristo. E as pessoas às vezes não entendem isso, fica buscando outros mediadores. Não existe outros mediadores, apenas Jesus Cristo. Quantas pessoas dizem assim:
todos os caminhos levam o homem a Deus. Todos os caminhos levam o homem a Deus. Não é verdade, queridos. Não é verdade. A Bíblia diz que só Jesus Cristo leva o homem a Deus. João capítulo 14, versículo de número 6. João 14, 6, Jesus disse isso claramente. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De novo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existem muitos caminhos que levam o homem a Deus, apenas um único caminho. Apenas Cristo Jesus leva o homem a Deus. Apenas Cristo Jesus é mediador entre Deus e os homens. Então olha só, o homem rompeu seu relacionamento com Deus lá no Éden, desviou o foco da sua adoração para outros objetos de culto, que podem ser ele mesmo, que pode ser a racionalidade, a filosofia humana e tantas outras coisas, outras pessoas, outras personalidades ou outros deuses. Só que a Bíblia diz que Deus não queria deixar o homem entregue a si mesmo. Deus, não era desejo de Deus deixar o homem entregue à sua própria sorte. Então Deus, em seu amor, proveu o meio de resgate, de salvação. Deus enviou seu Filho unigênito, Deus enviou seu Filho amado. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, verso 17, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que ama a luz vem para a luz. Amém, queridos? Então a Bíblia deixa bem claro isso. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. Então, quando nós cremos no Salvador, quando nós cremos em Jesus, nós experimentamos o maior de todos os milagres, que é o milagre da redenção, da regeneração, do novo nascimento, e nós nos reconectamos novamente a Deus, e Ele então se torna de novo o alvo, a fonte da nossa adoração. E nós começamos a devotar a Ele novamente a adoração que Ele nos criou para dar a Ele lá no Éden. Nós começamos a devotar a Ele a nossa adoração. Nosso relacionamento com o Criador é restaurado através de Jesus. E olha o que eu estou dizendo desde o início dessa mensagem: adoração é mais do que músicas, adoração é mais do que levantar as mãos no templo. Adoração é um relacionamento com Deus. Adoração é se deleitar na presença de Deus, é sentir satisfação na presença do Criador. Quantos estão entendendo? Diga amém. Adoração é sentir satisfação na presença do Criador. Aleluia. A palavra grega para adoração é proskunel, que significa prostrar-se aos pés e beijar. E nos lembra aquela história da mulher, lá em João capítulo 4, da mulher que chega e quebra, né, o vaso de alabastro contendo nardo puro nos pés de Jesus, e ela beija os pés de Jesus. E ela enxuga os pés de Jesus com seu cabelo, e ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Adoração fala de relacionamento, de intimidade. Proskunel é beijar. Beijar. Olha que interessante isso. Aí aqui em João capítulo 4, verso 20 a 21, texto que nós lemos, a gente vê que há essa oposição entre um local sagrado para adoração e qualquer local. Porque a mulher chega para Jesus e diz assim: Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração. Os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração. Mas nós samaritanos adoramos nesse monte. E Jesus disse: olha, mulher, o que importa não é o local, nem nesse monte, nem na Judeia. O que importa é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo? Que o local em si não é importante. O que importa é que você adore a Deus. Amém? Pode ser numa choupana, pode ser num palácio, pode ser em um casebre, pode ser numa mansão. O que importa é que você adore a Deus com a sua vida,
com a sua vida que você adore a Deus. Eu lembro quando eu ia, no iníciozinho do meu ministério, isso há 20 e poucos anos atrás, nós tínhamos uma congregação num lugar muito especial, numa zona rural, lá do Gonguji, não sei se vocês conhecem, e a irmã Alda, muito querida, está sempre assistindo conosco as lives. Hoje ela mora em Goiânia, uma mulher muito especial, mulher de Deus, e nós íamos fazer um trabalho missionário lá, naquela congregação do Gonguji, e só tinha uma maneira de ir para lá. Na época nós não tínhamos carro, e só tinha uma maneira de ir para lá, no carro do leite, e o carro do leite saía 4 da manhã, podia estar fazendo frio, podia estar chovendo, não tinha cobertura do carro do leite. E às vezes a pastora encontrava um lugar na gabina do caminhão para ir, e o cara deixava porque ela era mulher, porque ia outras mulheres da gabina apertada, com Carol, e às vezes com o John, assim que o John nasceu também, recém-nascidos, né, crianças bem pequenos ainda, e eu não tinha jeito, eu tinha que ir atrás, sentado nos baldes de leite, naquela borda. Aquilo dói, irmão, que você não imagina, você ficar horas sentado ali. E nós saímos 4 horas da manhã para chegar lá, e não tinha como voltar no mesmo dia. Nós passávamos o dia lá fazendo trabalho evangelístico, né? E à noite ministrávamos o culto, ministrávamos a palavra, dormíamos lá na casa da irmã e voltávamos no dia seguinte. Na volta, tinha um trecho bem grande de estrada de chão, não tínhamos como, o carro não pegava a gente na porta, geralmente na volta a gente andava um tempão assim de estrada de chão. E eu me lembro muitas e muitas vezes, porque eu tinha que chegar cedo antes dele, como diz o ditado, o carro não espera, eu tinha que chegar cedo, e às vezes ele atrasava meia hora, 30 minutos, eu ficava lá no meio do mato, literalmente, esperando o carro do leite chegar no retorno. E quantas vezes ali no meio do mato, naquela estrada ali, eu adorava o Senhor. Eu ficava ali, botava alguma coisa no chão, me prostrava, ajoelhava, chorava, ou lia a Bíblia. Quantas e quantas vezes eu fiz isso, quantas e quantas vezes. Então, o que eu estou trazendo essa memória agora? Por quê? Porque a mulher estava preocupada com um lugar específico para adorar. Ela estava achando, bom, olha, os samaritanos dizem que é aqui em Samaria o lugar sagrado para adoração. Mas os judeus dizem que o lugar sagrado para adoração é lá na Judeia. E aí, Senhor, onde é o lugar sagrado? Jesus diz, não esqueça o lugar sagrado. O lugar sagrado é o seu coração. Se você adorar a Deus em espírito e em verdade, é essa adoração que o Pai recebe. Se você adorar a Deus em espírito e em verdade, você é essa adoradora que o Pai aceita. Então, queridos, Jesus está nos mostrando que o importante não é o lugar, o importante é como nós adoramos a Ele. Amém? Sua adoração a Deus tem extrapolado os limites do culto, sua adoração a Deus tem extrapolado os limites das células, das reuniões. A sua adoração a Deus está envolvendo a sua casa, está envolvendo o seu local de trabalho, está envolvendo a sua escola. Ou você só adora no templo, ou você só adora na célula. Não, queridos, a adoração ela é mais abrangente, como eu disse, é um estilo de vida, é a nossa vida. Você tem consciência de que você é templo do Espírito Santo, você leva dentro de você o Deus vivo está morando em você. E todas as suas atitudes, como eu disse no início, devem ser atitudes para expressar a glória de Deus. Por isso a gente tem que refletir: o que eu estou fazendo está expressando a glória de Deus ou não? Quando eu ajo como ajo, quando eu faço o que faço, isso faz com que o meu Deus seja glorificado na minha vida, isso faz com que o meu Deus seja exaltado na minha vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus 5, verso 16. Você vai ver que todas as nossas atitudes devem expressar a glória de Deus, devem expressar a adoração a Deus. Mateus capítulo 5, versículo de número... Mateus 5, verso de número 16. Aleluia, eu amo esse texto. Lembro dele na minha adolescência, eu meditando na palavra desse texto. Olha o que diz a palavra. Assim, Mateus 5,16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Vamos ler de novo? Assim, brilhe também
a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Só mais uma vez, que esse texto me empolga. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que o texto está nos ensinando? Que a luz de Cristo, queridos, deve brilhar em nós. Amém? A luz de Cristo precisa brilhar em nós. Para quê? O texto diz: para que os homens, para que as pessoas, cada pessoa, quando olhar para nós, vejam as nossas boas obras. Boas obras não é para salvação. Você não é salvo por boas obras, você é salvo por graça. Mas uma vez salvo pela graça, e você começa a fazer com que a luz de Cristo brilhe em você, começa a fazer com que o perfume de Jesus exale em você, as pessoas começam a andar com você, e elas começam a sentir a fragrância de Cristo em você, elas começam a perceber Jesus em você, elas toda vez que vê você agindo, falando, se comportando nas mais diversas situações, elas se lembram de Jesus, e elas dizem para si mesmos, ou talvez até para você, você é a pessoa que mais me lembra a Cristo. O texto diz que quando você tem essas atitudes coerentes com a sua fé, coerentes com a palavra de Deus, o Pai será glorificado nas suas boas obras. Ou seja, é um ato de adoração. É um ato de adoração. Quando eu trato bem a minha esposa, isso é um ato de adoração. Amém, queridos? E quando ela me trata bem, é um ato de adoração. Quando nós criamos os nossos filhos, ensinando, doutrinando, corrigindo, até disciplinando quando necessário, conforme a Bíblia ensina, é um ato de adoração. Quando eu me comporto lá fora, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, da maneira que Deus quer, dando testemunho cristão, é um ato de adoração, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Todos nós precisamos refletir sobre isso. Essa é uma palavra que eu estou refletindo. Eu preciso refletir sobre isso. Amém, queridos? Todos nós precisamos refletir. E importante, eu tenho falado sobre isso, importante, a gente não ficar pensando nos outros. Quando a gente lê a palavra, ou quando a gente ouve uma palavra como essa. Não, esquece o outro, é para mim. É para mim. Embora eu estou como pregador aqui, porque alguém precisa pregar, amém? Mas é para mim essa palavra, amém? É para mim. Então cada um de vocês precisa receber essa porção como uma porção para você, diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja glorificado nas minhas boas obras, eu quero que o Senhor seja glorificado nas minhas boas obras, amém? A adoração nos mostra também a diferença entre religiosidade e intimidade. Religiosidade é uma coisa, intimidade com Deus é outra. O conhecimento de Deus se dá, por exemplo, através da leitura da Bíblia, né, da oração, de momentos de louvor, de adoração. Nós passamos a conhecer o Senhor de forma íntima. Não é uma questão religiosa, não é bater um ponto, não é vir ao culto só por vir. O fato de a gente vir ao culto, o fato de uma pessoa vir à igreja, só o fato de vir, não faz dela, só o fato de vir, um cristão. Não é verdade? Assim como estar em uma garagem não faz de você um carro automaticamente. Não, queridos, é o relacionamento com Deus que faz de nós cristãos em Cristo Jesus. É o relacionamento com Deus. Esse conhecimento de Deus tem a ver com intimidade. A sua vida cristã não pode ser uma vida baseada em religiosidade vazia, mas em um relacionamento com Deus. Os fariseus da época de Jesus, eles eram religiosos. Eles se atentavam para regras, para tradições humanas. Eles eram religiosos, e a sua religião fez com que eles não reconhecessem o tempo da visitação, não reconhecessem Cristo, e inclusive foram instrumentos para matar Jesus. Mas a Bíblia não quer que nós sejamos pessoas religiosas. A Bíblia quer que nós tenhamos um relacionamento com Deus, que nós o conheçamos. Agora escute isso, queridos. A palavra conhecer na Bíblia dá a ideia de intimidade. Porque quando você vai ler, por exemplo, em Gênesis, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4,
Acho interessante isso. Que Adão conheceu a sua esposa. Gênesis capítulo 4. Versículo 1. Algumas versões dizem assim, as versões mais antigas dizem assim: conheceu Adão sua mulher, Eva sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Algumas versões diz coabitou, outras versões diz teve relações sexuais, mas as versões mais antigas diz conheceu. Tem alguma versão aí que diz conheceu? Conheceu? Ok. A sua também diz assim, conheceu. Olha aí, que o texto no original diz exatamente isso, conheceu. Só que o que é esse conhecer aqui? Você entendeu o que é conhecer aqui, né? Ele conheceu, a mulher ficou grávida. Ou seja, conheceu aqui significa o quê? Intimidade. Conheceu aqui significa um relacionamento íntimo. Então, quando a Bíblia fala que nós precisamos conhecer o Senhor, essa palavra conhecer é a mesma, significa um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento profundo com o Senhor, um relacionamento de intimidade, de profundidade, de amizade profunda com o Senhor. Amém? Então é isso que nós precisamos. E como é que a gente tem esse relacionamento profundo com o Senhor? Por meio de Jesus Cristo. Uma vez que nós chegamos a Deus por meio de Jesus, nós precisamos agora diariamente desenvolver esse relacionamento que passa pela leitura da palavra, pela oração, por momentos de louvor e de adoração ao Senhor. Mas nós não podemos nos esquecer, queridos, todos os dias nós precisamos separar tempo para meditar na palavra de Deus. Sabe qual é a grande guerra de Satanás? Sabe qual é a grande guerra do diabo? É fazer você não ter tempo para meditar na palavra, é fazer você não ter tempo para ler a Bíblia, não ter tempo para ouvir a palavra de Deus, não ter tempo para orar, não ter tempo para se relacionar com Deus. É isso que o inimigo quer, porque ele sabe quanto mais tempo você perde de se dedicar a Deus, mais você fica distante dele. Então nós precisamos, e aí a gente vai precisar ser disciplinado, queridos. É disciplina. Amém? Eu estou nessa disciplina, porque tem dias que você quer ler a palavra, quer mesmo ler, mas tem dia que você não está com tanta vontade assim, até está muito atarefado, muitas coisas para fazer, e aí você precisa se disciplinar. Eu disse aqui semana passada, existem várias maneiras de você ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus por meio de um assunto. Eu quero estudar sobre fé, e você começa a pesquisar tudo sobre fé. É uma maneira de você ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus por livros. Eu vou estudar o livro de Gênesis, eu vou estudar agora o livro de Mateus, e você foca naquele livro. É uma maneira de você ler a Bíblia. Você pode estudar a Bíblia numa sequência só, né? De Gênesis a Apocalipse. E você pode fazer isso lendo uma determinada quantidade de capítulos por dia. Eu já disse aqui, se você ler 3 capítulos por dia, todos os dias, e no domingo ler 5, se por exemplo de segunda a sexta você lê 3, e no domingo você lê 5, em um ano você lê a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, e é fácil ler assim, não demora, você gasta aí numa média, dependendo da sua leitura, do ritmo de sua leitura, 15, no máximo 20 minutos para ler assim, ok? Então você pode ler assim também. Você pode ler a Bíblia em tempo, por hora. Então, por exemplo, se você investe 1 hora de leitura, em média você vai ler a Bíblia 3 vezes no ano. 1 hora só. Por quê? Porque numa leitura, não uma leitura muito rápida, nem também muito devagar, uma leitura comum, normal, uma pessoa que lê fluente, normal, bem. A média é de 120 horas para ler de Gênesis a Apocalipse. 120 horas dividido por 1 hora dá 120 dias. 120 dias é aproximadamente 4 meses. Eu fico nessa meta, né? Se a pessoa quiser dedicar mais, ela está com tempo, está de férias, eu quero ler a Bíblia num mês. Eu já fiz isso. É possível? É possível. Então, uma média de 4 horas de leitura da Bíblia por dia. Uma manhã, de 8 a meio-dia. Você está de férias, quer dedicar um tempo maior à leitura da palavra, 4 horas por dia dá para ler a Bíblia toda. Ok? Então assim, 2 vezes no ano, uma vez a cada 2 meses,
você lendo uma média de 2 horas por dia, também é possível fazer isso. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Ah, mas eu não tenho esse tempo todo. 30 minutos, 20 minutos. Não é bênção? Lendo 20 minutos por dia, aproximadamente, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Então, dá para fazer. Nós não podemos, queridos, fugir da palavra, deixar a palavra nos ministrar, nos confrontar, nos corrigir, deixar a palavra quebrantar o nosso coração, deixar a palavra nos trazer para mais perto de Jesus, deixar a palavra nos mostrar coisas na nossa vida que precisa de mudança. Então, o relacionamento com Deus, a nossa adoração, passa pela meditação na palavra, passa pela oração. E não tem segredo para orar, querido. O segredo é começar a falar com Deus da simplicidade de uma criança. Não precisa usar palavras difíceis, não precisa usar palavras complicadas, palavras eruditas, nada disso. É chegar diante de Deus e abrir o seu coração para Ele. Na simplicidade de uma criança. Amém, queridos? O livro de Salmos é precioso demais, nos ensina muito a orar. Por quê? Você vai ver no livro de Salmos muitas orações, e você vai ver como os salmistas chegam diante de Deus, e ele expressa o que eles estavam sentindo para Deus, sem usar máscara. Se eles estivessem com raiva, eles diziam que estava com raiva. Já leu o Salmo? Você já prestou atenção nos Salmos, como eles são? Bem francos, bem honestos. Se eles estavam se sentindo fracos, eles diziam para Deus como estavam se sentindo. Se eles estavam se sentindo machucados, magoados, feridos, às vezes até abandonados por Deus, eles diziam para Deus: Deus meu, por que me abandonaste? Salmo 22, versículo 1, que Jesus citou lá na cruz. Ou seja, eles chegam para Deus e eles expressam o que está no coração. Então, o livro de Salmos ajuda-nos muito, nos ensina muito a como orar. Amém? Então, a oração, a adoração é poderoso para a gente ter um relacionamento precioso com Deus. E a leitura da palavra, queridos. Então, a sua vida cristã não pode ser uma religião. Tem que ser um relacionamento com Deus. Amém? E aí a Bíblia nos ensina que não é um ritualismo hipócrita, um farisaísmo hipócrita, um ritualismo. A adoração não é ritos, né? Não, a Bíblia diz que é em espírito e em verdade. Às vezes há apenas ritos, aquelas coisas vazias, sem significado, que as pessoas acostumaram tanto a fazer aquilo daquela forma, e elas fazem porque aprenderam a fazer daquela forma, com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, com o avô, com a avó. E por que você, eu sempre aprendi assim? Jesus diz que não é um ritualismo, não é uma coisa cheia de ritos e cerimônias, uma hipocrisia. Não, é uma espiritualidade verdadeira. Jesus disse que a adoração deve ser em espírito e em verdade. A adoração que você oferece a Deus nos cultos da igreja, na reunião da célula, ou em seu momento a sós, tem sido em espírito e em verdade, ou tem sido apenas um ritual vazio e hipócrita? Você tem expressado a Deus a adoração que está no seu coração através de atitudes externas, ou seu culto tem sido apenas algo interno? Então são reflexões que nós precisamos meditar e pensar sobre isso. Dedique-se à adoração. Faça uma meta de separar pelo menos 30 minutos diários, pelo menos 30 minutos diários, para o seu momento a sós com Deus. Um momento que você vai separar para ler a palavra e para orar. Comece com pelo menos 30 minutos diários. Pastor, mas eu tenho que estar tão cedo no trabalho. 7 horas eu já tenho que estar lá. Acorde um pouquinho mais cedo, vale a pena o sacrifício. O pastor Neide é o nosso exemplo nisso, nossa mãe espiritual. Quando ela trabalhava no banco, agora graças a Deus ela se aposentou, ela acordava todos os dias às 6 horas da manhã ela estava acordada, para fazer o seu devocional de 6 às 7. Depois ela ia tomar banho, tomar café e ir para o banco, né? Mas todos os dias acordava às 6 horas da manhã para fazer o seu devocional. Então, se a gente se dedicar, mesmo trabalhando secularmente, se houver um pouquinho de disciplina da nossa parte, a gente vai dedicar tempo para estar diante do Senhor. Não se contente em alimentar a sua fé apenas no culto ou apenas na célula. Não se contente, porque não é alimento suficiente, queridos. Você tem que ter o seu momento a sós com Deus diariamente, como Jesus nos ensinou em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que vem em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Separe tempo. Termina essa ministração agora dizendo isso. Pode ficar de pé. Separe tempo diário. Amém? Pode ficar de pé, queridos. Separe tempo diário
para o seu momento com Deus, o seu momento a sós com Deus. Intimidade, amados, com Deus só se desenvolve a sós. Assim como a intimidade no casamento. O maior nível de intimidade no casamento não dá para fazer, não dá para ter com outras pessoas, à vista de outras pessoas. Na verdade, marido e mulher, o momento de maior intimidade deles tem que ser somente eles. Quarto fechado, somente eles. Assim é o nosso relacionamento com Deus. O seu maior nível de intimidade com Deus acontece quando você está sozinho com Ele. Não é aqui. Aqui é maravilhoso orar aqui. Respostas rápidas, é maravilhoso. Concordância. Deus concordado na terra será concordado nos céus. Mas intimidade, você se desenvolve a sós. Porque quando você está associado ao coração, você chora, você se quebranta, você confessa um pecado, você confessa uma fraqueza, você confessa até uma tentação. Senhor, estou sendo tentado nessa área, me ajuda. Você vai confessar a tentação no meio de um bocado de gente? Por lhe acusar, lhe condenar? Não é verdade? Lhe julgar? Não. Mas se você está sós com Deus, você pode fazer isso. O Espírito Santo é o único que entende as suas fraquezas, queridos. Ninguém mais. O Espírito Santo é o único que entende as suas fraquezas e que te ajuda nas tuas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele nos auxilia em nossas fraquezas, a vencer as nossas fraquezas. Ninguém mais entende as tuas fraquezas, mas o Espírito Santo entende. Então, quando você está sós com o Pai, você tem esse auxílio maravilhoso. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos erguer as nossas mãos. Pai, nós queremos te adorar nessa noite. Obrigado pela tua doce palavra. Obrigado pela tua poderosa palavra que falou ao nosso coração nessa noite. O Senhor tem nos ensinado a adorar. O Senhor tem nos ensinado que a adoração, ela é, Pai, em espírito e em verdade. O Senhor tem nos ensinado que a adoração, ó Deus maravilhoso, não é ritualística, ela é cheia de vida, ela é cheia de unção, ela é em espírito, ela é em verdade. O Senhor tem nos ensinado, Senhor, a prostrar o nosso coração diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, queremos declarar que Tu és o objeto da nossa adoração, o alvo da nossa adoração. Tu és, Senhor, o alvo da nossa adoração. Tu és, Senhor, o foco da nossa adoração. A nossa fonte está em Ti, Senhor, e nós nos satisfazemos em Ti. Tu és aquele que nos supre de toda alegria, de todo prazer, de todo contentamento. Tu és aquele, Senhor, que nos satisfaz e nós nos deleitamos em Tua presença, Senhor. E a Tua palavra diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Oramos, Pai, para que o Teu Espírito Santo nos ensine a adorar, para que o Teu Espírito Santo nos ensine a adorar e que faça de nós adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Que essa verdade da Tua palavra seja liberada sobre o nosso coração e que cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão nessa noite, aqui estão assistindo também em suas casas ou aonde estiverem agora, Pai, em nome de Jesus, faz de nós verdadeiros adoradores para a glória e honra do Teu nome. Que assim seja. Amém. E amém. Graças a Deus. Pode sentar. Eu quero me dirigir a você que está assistindo em casa, você que nessa noite quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu disse nessa mensagem que Jesus veio para nos resgatar, para nos reconciliar com o Pai. Ele quer que nós sejamos amigos do Pai. Então você que nessa noite gostaria de entregar o seu coração, gostaria de entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você a fazer isso. Coloque a mão no seu coração e olhe comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu novo nome no livro da vida. Faz de mim uma nova pessoa para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa simples oração, com fé, com sinceridade, creia, nessa noite você experimentou o maior milagre que alguém pode experimentar, que é o milagre da salvação eterna em Cristo Jesus, o milagre do novo nascimento. A partir desse momento, o próprio Jesus, o Pai e o Espírito Santo vêm morar dentro de você, seus pecados são perdoados e o seu nome é escrito no livro da vida. Eu gostaria de pedir a você que você entre em contato comigo aí mesmo pelo Message, e eu vou estar acompanhando você nos seus primeiros passos, nessa primeira jornada da vida cristã. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Lembrando que domingo à noite, às 18h30, nós temos um culto abençoado, um culto precioso, será presencial, para que estarão inscritos,
mas também será online para aqueles que não puderem estar presencialmente, ok? Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.